Olá pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bit, canal Bitini, seja bem-vindo, tá? Eu tenho há muito tempo assim, eu tenho convidado esse querido amigo que está aqui do meu lado, o André, né, para falar de um livro que em comum nos nossos papos a gente tem conversado muito sobre esse livro assim, e que eu percebi que ele é um admirador, e é uma dessas obras consagradas mundialmente assim, que é o Admirável Mundo Novo. Fantástico. E dentro dessa proposta aqui que eu tenho de trazer alguns convidados, alguns amigos que são conhecedores profundos dos livros que a gente vai tratar aqui assim, o André, ele ao longo de um ano, né, que a gente vem conversando em intervalos de sala de aula assim, a gente vem discutindo de como de repente o nosso mundo em volta, né, esse mundo contemporâneo, ele é um reflexo dessa grande obra. E aí eu fiz questão de convidá-lo para participar desse vídeo aqui do canal Bitinices, e é sobre esse livro maravilhoso, com esse convidado incrível, que a gente vai conversar a partir de agora. Então acompanhe. Bom, o escritor que a gente vai conversar dispensa apresentações, porque ele é um dos mais queridos escritores da história da humanidade, tá? Ele estaria aí com certeza na lista de todas as grandes listas do mundo, entre os 100 maiores escritores, e essa obra particularmente, Admirável Mundo Novo, estaria entre os 100 melhores livros escritos em todos os tempos. Sim. Assim, vários críticos, vários teóricos, várias revistas, vários sites especializados elegem o livro, e é claro que se não existisse nada disso, pra gente ele estaria entre esses livros mais admiráveis. Ele é um admirável livro velho que revela constantemente esse admirável mundo novo pra gente, tá? O livro foi escrito em 1931, foi publicado em 32. O Huxley nasceu em 1894, tá? Ele tinha uma profunda relação com a tecnologia e a ciência na época. Nada nesse livro é gratuito, tá? O avô do Huxley, Thomas Huxley, ele era um biólogo, defensor do darwinismo. Então o Huxley foi um menino que foi muito bem educado, que fez parte de uma família muito culta, que teve acesso a tudo que você pode imaginar de tecnologia naquele momento, ligado ao positivismo, determinismo, evolucionismo e tudo que você pode imaginar que vai virar o século XIX, iniciar o século XX pra gente, tá? Então esse livro aqui, ele é um espelho de um pensamento que dominava o mundo naquele momento, que vai gerar coisas inclusive como o nazismo no decorrer do século XX, entre outras coisas, tá? O produtivismo, tanto que aqui nós vamos ter Ford, né? No lugar de o nosso Lorde, nosso Deus, o Freud, né? Freud. Ford, né, que é muito legal. Mas a parte, essa mínima apresentação assim, que eu falo para vocês, o Huxley nasce em 1894, vai morrer em 1963, tem uma coisa muito curiosa, ele vai morrer no dia 22 de novembro de 63, e curiosamente nesse dia vai morrer um outro grande escritor no mundo, C.L. Lewis, que é o nosso escritor das Crônicas de Nárnia, né, que é maravilhoso. E esses dois escritores que eram reconhecidos e afamados mundialmente tiveram, curiosamente, a morte abafada naquele momento, porque coincidiu de ser o dia que morreu John F. Kennedy. Então você imagina que politicamente o mundo se voltou para esse grande político naquele momento, mas coincidiu na morte desses dois grandes escritores, e a gente está aqui falando do Aldous Huxley nesse caso, tá? O Admirável Mundo Novo, ele é um livro que vai tratar assim de um futuro, né? Ele vai jogar você para um futuro, uma distopia do futuro. Distopia, né? A própria palavra em tudo, ela meio que contraria o que seria uma utopia. A utopia a gente volta lá no Thomas More, lá no século XVI, quando ele cria a ideia da utopia, de um local onde o mundo funciona perfeitamente, e o Huxley vai criar a ideia de um mundo que funciona perfeitamente, mas terrivelmente perfeito. Tá? E que nesse caso, essa utopia desse mundo seria uma distopia, porque seria o pior jeito de você imaginar a humanidade nesse futuro. E a partir de uma nova data que ele cria, que é a data pós-Ford, vamos dizer assim, tá? Fantástico isso. O ano 640 pós-Ford, tanto que eles cumprimentam as pessoas, há um sinal religioso que eles fazem o T do Ford T, que é muito legal. E não é o clássico. É o clássico. Ele vai brincar muito de levar a gente a essa produção fordista, que era uma realidade nos anos 20 e 30, quando ele escreveu o livro. Vai se amparar no positivismo, vai fazer uma ironia sobre todos os regimes totalitários que você pode imaginar e sobre grandes utopias que esses regimes pregam ou pregavam naquele momento. E é claro que para falar sobre tudo isso,
eu trouxe meu amigo André, que é um especialista em história, sociologia, filosofia e principalmente um apaixonado por esse livro e tem muita coisa legal para falar. André, a palavra é toda sua, meu querido. Obrigado, meu amigo. Bom, pessoal, a primeira dica assim, que eu tenho para vocês, esse livro eu tinha uns 14 anos pela primeira vez, e aí nessas conversas que a gente tem em sala dos professores, eu falei com o Beach, olha, a gente podia fazer esse livro, né? Porque tanto tempo atrás eu li, e ao reler a visão é outra. Parecia que eu estava lendo de novo, eu nunca tinha lido o livro. Por mais eu achava e conhecia a história, e ainda via alguns filmes como Gattaca e outros, olha, baseado em Admirável Mundo Novo. A hora que eu fui reler, para mim parecia que tinha sido outra leitura, parecia que tinha sido a primeira vez que tinha lido o livro. Não sei se é normal esse sentimento, né? Não sei se a maturidade, os conhecimentos mais teóricos aprofundados sobre o assunto nos levam a ter outra visão. Eu vejo muito assim, livro bom, ele é interminável. Isso é muito legal. Você tem uma certa idade, você tem uma certa cultura, você tem uma bagagem. Passa um tempo na sua vida, a gente fala que a cada 7 anos a gente meio que renova a nossa visão filosófica de mundo. Então você volta a ler esse livro, a sensação é essa, parece que você não conhecia, parece que assim, você conhecia o livro, mas você está lendo uma outra coisa na verdade, porque as metáforas te renovam, na verdade, né? Você se renovou enquanto ser humano, mas ao tocar na metáfora, ela se renova, te renovando. Isso é muito legal. Então eu acho que é bem isso que eu senti também nas 2 vezes que eu li o livro assim. A primeira vez eu tive uma visão que eu achei que, nossa, eu tinha entendido tudo. Quando eu li, 12 anos depois, o livro, eu falei, meu, para, não é o mesmo livro, não é possível. Então é daqueles livros maravilhosos, meio que intermináveis, porque eles são renovadores enquanto a linguagem criada e a gente como se renova enquanto bagagem de existência, a combinação das duas coisas dá pra gente sempre a sensação de um livro novo. É bem essa ideia. Bem legal. E aí vamos começar assim, pelo que eu estava pensando. Ele escreveu o livro em 31. 31 é logo assim o início da grande tentativa de recuperação dos Estados Unidos da grande crise, né? Exato. Pós 29. Então, como que a gente está vendo? Quem que tirou os Estados Unidos da crise? Foi um pouco da ideia fordista. Claro. Entendeu? Foram 2 coisas, o fordismo e o keynesianismo. Então a gente chama de política ou modelo fordista keynesiano. Por quê? Porque na verdade que ele tirou da crise? Porque a ideia era, você tinha subconsumo, você tinha problemas de emprego e a política do pleno emprego, a política da produção em massa, em série, foi extremamente importante para tirar dessa crise. Tanto é que dentro da visão capitalista, entre os anos de 1929, 30 até 73, foi um modelo capitalista chamado fordista keynesiano. Ou seja, do ponto de vista empresarial. Por que é importante vocês saberem disso? A gente fala que no sistema capitalista você pode entender eles por fases ou você pode entendê-los por modelos. Quando a gente fala de fase, primeira, segunda, terceira fase, né? Quando a gente fala de modelos, eu acho que é uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais ampla. Onde a gente fala assim, ó, o primeiro modelo era o modelo mercantil, o segundo modelo era o liberalismo clássico, aí o terceiro modelo, que é do Adam Smith, né? O terceiro modelo a gente já vai chamar de fordista keynesiano. Por que é interessante saber disso? Quem cria os modelos ou quem que sustenta o capitalismo? São 2 grandes instituições, o Estado e a iniciativa privada. Por isso que hoje, quando essa nova molecada começa a falar às vezes de neoliberalismo, etc e tal, nessa nova onda de Estado mínimo ou de anarcocapitalismo, eu falo assim, é muito contraditório, porque não existe capitalismo sem Estado, não existe capitalismo sem iniciativa privada. São as 2 instituições que estão ali moldando e pegando no poder. Em algum momento você tem um Estado mais forte, o mercantilismo. Aí depois, num outro momento, você tem a iniciativa privada mais forte, o liberalismo clássico. Aí vem o keynesianismo, o Estado volta a ficar um pouco mais forte. Então você tem momentos. E aí por que é legal saber disso? Porque o Aldous Huxley ele fez essa leitura quando você tinha essa política fordista e keynesiana tirando. Enquanto, só para dar um exemplo bem simples para o nosso ouvinte. Quando os Estados Unidos nos anos 20 estava passando por várias crises, o Ford, no final dos anos, mais ou menos 1919, 18, 20, um pouquinho, o que ele fez? Ele aumentou o salário dos funcionários e ele reduziu a jornada de trabalho. Qual foi a ideia dele? Foi chamar de lunático, isso é louco. Mas não, por que ele pôde fazer isso? Ele foi bonzinho? Não, não é que ele foi bonzinho. Talvez na visão aqui do Huxley você poderia ter falado de bondade, mas não é essa. Ele, quando ele reduziu a jornada de trabalho, ele fez isso porque ele aumentou a produção individual do capital ao inserir mais máquinas no processo produtivo, que a gente vai chamar, na visão mais marxista, de mais-valia relativa. Então, quando eu consigo aumentar a produtividade individual do capital, eu vou só ter um outro problema, que é fazer as pessoas consumirem. Como que eu faço a pessoa consumir? Ora, se você tem 8 horas que você dorme, se você tem 8 horas de trabalho,
Agora você tem 8 horas de lazer, mas para você ter lazer você precisa do quê? De dinheiro, aumentando o salário. E você reduzindo a jornada de trabalho para ter mais tempo de lazer, foi perfeito. Então, a gente dá para entender dentro do capitalismo que Ford ele realmente tirou grande parte da crise, estimulando o consumo em massa. Que é, de uma certa forma, uma soma. Uma soma. Isso. E aí já pegando, claro, esse leitor que está adaptado ao livro, tá? A ideia da droga que é oferecida para todo mundo, para dopar todo mundo, para todo mundo ser feliz, para todo mundo concordar com o sistema, não ter questionamento, tá? Isso é uma marca do livro, soma, tá? E aí que a gente trazendo para hoje, nessa conversa que a gente teve, qual que é a soma? O consumo. Você tem essa voracidade do consumo. E quando começa essa sociedade de consumo? Você acha que veio desde quando surge o capitalismo lá em 1450? Lá em 1500? Não. O consumo voraz, ele é uma criação bem forte do Fordismo. Muito forte, na visão fordista. De consumir, de produção em massa, produção em série, você consumir cada vez mais coisas. Então, ao invés de você pensar no consumo, você pode pensar na droga da soma, ou na droga do consumo, que vai te alienar. Entendeu? Essas que são as ideias. Ninguém está aqui falando para você parar de consumir, pelo amor de Deus. Ok? Não entenda mal, a gente está analisando. Até porque existe uma antidroga para essa droga, na verdade. Não tem, por enquanto não tem. Talvez um ou outro elevado espiritualmente que consiga se desapegar. Do resto, a gente faz parte do mundo que é movimentado por essa ideologia e eu diria, esses valores, na verdade. Sim. Né? Então, a gente, como professores, estão aqui, a gente está aqui fazendo um vídeo que a gente vai colocar no YouTube para que você assista. De uma certa maneira, é outra forma de consumo. Sim. Tem muita gente que encontra nesses vídeos no YouTube, como a gente encontra na gravação do vídeo, de uma certa maneira, a nossa soma, aquilo que nos dá prazer. Então, são formas de consumo, tá? Que metaforicamente se relaciona com a droga criada no livro para apaziguar todo mundo. Simples isso. Outro ponto que eu também acho bem interessante é dessa análise que eles fazem um pouco, pegando as ideias do final do século XVIII de Malthus. Né, do malthusianismo, que falava de progressão geométrica para crescimento da população e de progressão aritmética para crescimento do alimento. Lembra disso? Vocês devem ter visto em algum momento, em alguma aula de geografia ou história sobre o assunto, até sociologia. E eles pegam um pouco dessa ideia sobre o condicionamento, eles pegam um pouco dessa ideia da padronização, de como fazer, da quantidade de pessoas, da quantidade de funcionários, porque eles vão falar sobre os alfas, quais são as alfas, betas, gamas, deltas e os Y. Né? Então e é nessa ordem na quantidade. Então, por exemplo, eu não posso ter uma sociedade, isso é muito legal também, eu não posso ter uma sociedade só de alfas, né? Porque quem que vai gerenciar? Todo mundo gerencia, então não tem como. Então olha como que é importante você pensar nisso para hoje. Teria como todo mundo ser médico? Não. Teria como então todo mundo ser professor? Não. Então olha como que é importante, mas nós valorizamos muito mais determinadas profissões ou determinados grupos alfa do que toda uma complexidade da sociedade, mas não tem como só ter alfa. Então às vezes você fica pensando, nossa, eu quero ser médico. Se todo mundo fosse médico, só tem uma sociedade. Não existe a divisão social do trabalho, como é importante todo mundo ter as suas várias funções na sociedade. O problema é o jeito que a gente valoriza essas várias funções, algumas mais em detrimento das dos outros. O que eu acho legal no livro assim, é quando ele leva você para a ideia de como fazer com que o ser humano aceite aquela condição dele, né? Que aí entra um processo de lavagem cerebral, assim, né? Isso é muito legal. Que vai estar ligado ali ao processo da hipnopedia, né? Que é uma coisa ali, inclusive, que um dos personagens centrais ali, o Bernard Marx, é especialista nisso, nessa psicologia, mas que leva a gente a imaginar, né, quantas forças a gente tem hoje em dia, via mídia, via rede social, via todos os processos, que também conseguem fazer com que as pessoas se conformem com aquilo que ela atingiu na vida. Como se talvez ela não fosse merecedora de uma coisa maior, que ela não tivesse que ir atrás de uma coisa maior, porque ela não se sente merecedora daquilo. Então são maneiras de criar um doping, né? Ali eu falo no livro, é muito bonito, é muito legal. Ele até cria uma coisa que, conversando com alguns amigos especialistas, já se prova inviável, que é aquela coisa de ficar falando, colocar aí um gravador ou um rádio que fica tocando enquanto a pessoa dorme para ir dopando. Sim. Então isso não chega até a mente da pessoa, isso não é uma realidade, tá? Mas assim, dá para entender a metáfora dele, porque a gente poderia bater em teclas extremamente contemporâneas, assim, né, dos fake news que a gente poderia
poderia fazer do poder que as redes sociais influenciam no nosso comportamento, no nosso cotidiano. E de fazer com que essas pessoas que de repente compartilhem essas correntes, de repente elas se tornem devotas daquela verdade. Sim. A ponto de acreditar que aquilo para ela é a verdade absoluta. Então ela se conforma com o ponto de vista dela, porque de uma certa maneira passa a ser um ponto de vista coletivo, e como ela quer estar inserida, de uma certa maneira o livro ele trabalhava, ele antecipava isso lá atrás como uma grande verdade de domínio do Estado sobre a população. De repente, é o que eu falo, todo mundo lá dentro gostaria de ser alfa, né? Todo Sim. mundo queria ter os privilégios que o alfa tem. Agora a pergunta é, para não virar uma barbárie, porque esse é outro problema, se todo mundo virar alfa, o que acontece? Vai virar uma barbárie, porque não tem espaço para todo mundo ser alfa. Então a pergunta é, como condicionar as pessoas a aceitarem, não que elas são limitadas, mas que elas acreditam ser limitadas, para de repente elas criarem um equilíbrio social. E de uma certa maneira a gente pergunta, até que ponto a gente é livre? É interessante ter falado isso. Nesse livro que eu peguei, na edição dele, feito pela Folha, o prefácio é feito pelo próprio Huxley 15 anos depois, falando sobre o livro, falando sobre o que ele teria mudado, tudo, etc e tal. E aí tem um trecho que ele fala, abre aspas, ele fala assim, ó, os homens que governam o admirável mundo novo podem não ser sãos de espírito, no sentido absoluto da expressão, mas não são loucos. Sua meta não é anarquia, e sim a estabilidade social. Então a grande questão de você fazer todos esses métodos que ele mostra no livro, desde o condicionamento mental até a questão de você colocar todas as crianças, todos os fetos, né, feito in vitro, etc e tal. Tudo era para quê? Para estabilidade social. O que o governo mais quer? Uma estabilidade social. E isso independente de bandeiras, né? Porque quando a gente fala dos regimes totalitários, a gente pode, independente de bandeira, né? Pode falar o totalitarismo de direita, o totalitarismo de esquerda, independente da forma de governo, né? Você vai ter essa visão mais da estabilidade social para controle. A gente sempre fala assim, né? Religião talvez seja uma soma. Sem dúvida. Tá? Sabe, assim, bandeiras políticas são, eu diria, você tem que criar uma organização, você tem que criar um equilíbrio, você tem que tentar colocar ordem no caos. O que eu falo? É engraçado como a liberdade, se ela fosse absoluta em cada um, a gente viveria a barbárie, tá? Então, como anular essas liberdades em nome de uma estabilidade maior? Então, como fazer todo mundo concordar? Como diria o Nietzsche, né? Como fazer todo mundo ter aquele sentimento de manada? Se de repente todo mundo vai para a esquerda, se um vai para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda. Se um vai para a direita, todo mundo vai para a direita. Você pode reparar que vira e mexe esse pêndulo político da história, um lado pro outro. Ele fica pendendo para um lado para o outro, de repente, a direita agora é a verdade. Não, agora a esquerda é a verdade, você pode reparar. Então, de tempos em tempos, a gente percebe que a manada ela converge para um lado para o outro. Tá? E compete aos que estão no poder, aos alfas, né? Comandar para que essa manada de repente converja, mas de uma certa maneira que aquilo que nos foi dado como falsa expectativa de liberdade, que a gente fez uma escolha, no fundo foi produzido para que a gente só chegasse aonde quem está no poder quer que a gente chegue na verdade. É simples isso. Essa para mim é uma das maravilhas do admirável mundo novo. Eu até estava falando com o André assim, né? Vários livros, vários filmes, né, que vieram na sequência são inspirados nele, assim, né? Você vai pegar ali, ó, livros que se assemelham na distopia, para citar um ou dois famosos, 1984, tá? Que é fabuloso. Do Orwell. Você poderia pegar assim, eu gosto muito assim, pegar um bem contemporâneo, o Conto de Aia, né? Que aí da Atwood, que nós temos essa coisa, inclusive sobre o feminismo contemporâneo, assim, né? Que é um negócio muito legal, que a gente, o livro também é quase uma profecia do que está acontecendo recentemente, assim, em relação a essas questões, né? De mundo patriarcal, mundo matriarcal, machismo, feminismo, e de como o livro teve essa sabedoria de ler de repente o lugar da mulher, claro que é amparado ali por leituras da Simone de Beauvoir, da Butler, sabe, para citar da Virginia Woolf, para citar entre alguns, né, que de repente orientam esses grandes escritores que passam a absorver essa grande literatura a chegar nos seus conceitos, mas de uma certa maneira, um dos pioneiros, né, de todos os livros de distopia da humanidade é esse que a gente está conversando aqui, é esse que de repente o André está iluminando com essa visão que a gente chamaria politizada do livro, mais do que o enredo ou a historinha, que isso é uma coisa que eu sei que os fãs do livro conhecem de cor salteado, tá? Uma coisa legal também pra gente dizer é de alguns personagens, né? A gente estava falando do personagem do Marx, como é o nome dele completo? Bernard Marx. Bernard Marx. Na verdade ele faz parte de um grupo, né? De uma casta, ele é um alfa mais, é isso? É um alfa mais.
Só que ele teve alguns problemas na incubação, que era na fertilização, e ele não cresceu tanto, ele tinha algumas, para a sociedade dos alfa mais, algumas deformações, né? Então ele não era aceito pelos alfa mais. Sabe, tem 2 pontos que eu gosto muito no livro, assim, de convergência, né? Quase uma coisa zen, opostos que se equilibram. Porque no mesmo momento que o Bernard Marx nasce, está nascendo paralelamente nesse momento no livro o John, o selvagem. O selvagem no livro representa tudo aquilo que essa sociedade, esse mundo novo quer eliminar. Ele não quer o homem selvagem, porque o homem selvagem é um homem que tem impulso, é um homem que tem lirismo, é um homem que tem subjetividade, é um homem que tem questionamento. Tanto que uma das palavras que não são, entre as várias palavras, a menos aceita no livro é o porquê. Sabe? A gente não quer uma sociedade de cidadão que fica por quê? Por que o governo fez isso? Por que não? Que a gente quer assim, eleitor, cidadão, né? Que faça aceitação. O governo decidiu, é a verdade, o governo não erra com a gente. Então o livro trabalha muito essas ironias de totalitarismo, de força de controle político e tudo mais. Então, paralelamente, você tem o nascimento do Bernard, que ele vai nascer com uma pequena deficiência, porque derramaram álcool ali na incubação dele e tal. E aí é claro que o álcool, vê se vocês entendem, meu querido, dentro do mundo da literatura, te remete ao estado dionisíaco, tá? Dionísio é o oposto de Apolo, Admirável Mundo Novo é a sociedade apolínea perfeita, tá? Onde ninguém tem culpa, onde ninguém tem pecado, as pessoas vivem pelo prazer, onde, sabe, você não tem envelhecimento, você não tem essa ideia banal de família. Eu gosto de falar banal porque quando você fala família no livro, todo mundo quase vomita, aquela coisa toda, a ideia de amor. De repente, tem uma hora que o Bernard Marx, por exemplo, assim, ele é acusado pelo não, o Tamuquim, ele é acusado assim de falar, esse mês ele só teve 3 parceiras. Sim. Só teve 3 parceiras. E isso é muito legal, porque quando você pega assim, né, você fala, peraí, 3 parceiras no mês? Lá não, toda noite você tem que ter uma parceira diferente, e você não pode repetir a mesma parceira. Porque é para não ter relação de afeto pela outra pessoa. É prazer por prazer. É prazer por prazer, você está entendendo? Assim, é uma sociedade narcisista voltada para o prazer. Eu falo, não é muito diferente do que está acontecendo hoje em dia, não. Até a própria droga soma, é o prazer pelo prazer. Exato. Tem as várias formas, na verdade. A sociedade ela tem a felicidade só no prazer pelo prazer, naquele momento. Fora aquele momento não existe nenhuma forma de felicidade. É simplesmente uma alienação ao seu processo produtivo, ao que você tem que fazer naquela sociedade. E a gente pode falar assim, indo lá com um passado não muito longínquo, mas longínquo. Sabe como a gente poderia traduzir de uma certa maneira? E o Huxley, de repente, ele em um certo momento, ele cria metáfora sobre a metáfora. O nome disso é pão e circo, meu querido. Sim, é pão e circo. Sem dúvida alguma. É pão e circo. A partir do momento que você dá o alimento e você dá a diversão, você tem um cidadão que não questiona mais nada do governo. Não interessa, ele não faz a reflexão de que ele perdeu a total liberdade dele enquanto ser humano. Por isso que eu não quero selvagens aqui. E aí no livro tem essa coisa maravilhosa. O Bernard Marx derrama um álcool nele. Então o álcool seria, né, de uma certa maneira, aquilo que liberta. A gente está até aqui, né, André? Sim, cheers. Né? Tá? Eu vou fazer campanha porque ela é maravilhosa. Tá? Patrocina a gente. Patrocina a gente aí. E o álcool, ele tem esse poder ao longo da história. Eu até falo, né, o Dionísio é o deus do vinho. Dionísio é aquele que nasceu da coxa de Zeus e nasceu do útero de uma mulher, né? Ele tem um duplo nascimento, Di é 2, ou aquele, Nísio nascimento, é aquele que tem um duplo nascimento. Ele é metade Deus, metade mortal, tá? E ele é aquele que veio através do vinho nos embriagar para que a gente entre em contato com uma coisa maior, que seriam os deuses, né? Ele é o cara da epifania, ele é o cara que faz o ser humano ter aquele momento que você vai chamar de felicidade, aquele momento que se eterniza pela intensidade. Dionísio é a fúria, Dionísio é sentimento, Dionísio é subjetividade, é lirismo, é impulso, é desejo, é tudo que você pode imaginar. Então o Bernard Marx ele foi abençoado ou amaldiçoado na sociedade com o toque do álcool dionisíaco. E lá do outro lado do mundo, lá na reserva, né, que se assemelha mais à erva indígena, nasce o John, o selvagem. Ele é filho de um diretor ali do centro da incubadora. Ele é filho da Linda, né, que é uma beta menos, o diretor é um alfa mais. Os dois foram ali numa viagem, ele a levou para ter prazer, e ele acabou se perdendo dela e ela ficou grávida, porque ela não conseguiu... A gente chama lá... Esterilizar, né? Lembra que o André acabou de citar Malthus para vocês?
eles tinham um cinto malthusiano. Aí, isso, obrigado, tá? Olha o álcool fazendo efeito, tá? Para controlar, para esterilizar a pessoa e tudo mais. Olha o controle. E de uma certa maneira ela desregulou esse cinto. E o que aconteceu? Ela acaba ficando grávida, ela se perde do diretor e vai ter o filho ali no meio do selvagem. Então ele é criado como selvagem, mas não é aceito porque ele não é selvagem. E ao mesmo tempo, quando ele volta para a sociedade, ele também não é aceito porque ele não é civilizado, porque ele tem um lado selvagem. Então o John, quando ele cresce, ele vai encontrar livros de Shakespeare, a literatura. A literatura é uma embriaguez. A literatura é a ruptura da linguagem técnica. Nisso o Huxley ele é muito especialista, né? Ele é um literato. Ele não é um cara de linguagem técnica. Então ele está mostrando o poder que a literatura tem de libertar a gente de sistemas. Tanto que esse livro, ele é um libertador de sistemas. Quem lê esse livro se torna um profundo não habitante do admirável mundo novo. Porque você se torna questionador de tudo. Você fala, peraí. Minha liberdade então é ilusória, é fake? Exato, meu querido. Então, o fato do John crescer lendo Shakespeare torna ele um embriagado. Então ele é um selvagem. Assim como o Bernard Marx, num certo sentido, se torna pelo álcool que cai. Só que no Bernard Marx é um defeito genético. Enquanto no nosso John vai ser uma qualidade moral dele, o do conhecimento. Né? Exato. Tanto que conforme os dois surgem no mesmo momento, eles se convergem. Tem um momento que é o Bernard Marx que vai passear no mesmo reservatório selvagem, lá assim na reserva selvagem, e vai encontrar. E aí ele leva o John para a civilização, ele leva a Linda de volta, que não vai ser aceito também, porque ela se deformou, aquela coisa toda assim, mas o mais importante, e porque ela tem um filho, né, é inconcebível ela ter filho, mas a ideia maluca que eu vejo assim é como dois seres, que de uma certa maneira foge da curva do controle, eles acabam se convergindo, se encontrando, e aí você tem uma coisa que eu acho muito legal, enquanto o John se mantém selvagem, apesar do Brave New World, né, que ele usa essa frase, aliás, em vários momentos, né? Essa frase é do Shakespeare, entenda isso, tá? Tá na peça Tempestade, tá? Então, o Huxley tá lendo Shakespeare, que ele usa constantemente como referência no livro dele, tá? Brave New World. E quando o John vai conhecer esse Brave New World, né, o que ele vai perceber? Ele vai começar a perceber esse doping que o Soma... Então, o estado selvagem, aí eu vou chamar a Clarice agora, tá? A Clarice tem um livro chamado Perto do Coração Selvagem, tá? Que é o livro de estreia dela, que está ligado a uma frase maravilhosa assim, que é no coração selvagem da vida, tá? Que vai trazer a ideia de que o homem, quanto mais ele está em estado selvagem, mais livre ele é. Então John representa uma forma de liberdade, e a literatura para ele é uma iluminação que permite ele enxergar como se ele fosse aquele cara fora da caverna do Platão. E que quando ele volta para a caverna, ele consegue encontrar um monte de gente acreditando que sombras, cópias erráticas são a realidade. Isso é muito forte no livro. E quando ele volta, para o Bernard Marx, que é embriagado por erro genético, o Bernard Marx, ele só no fundo, ele se sente desencontrado da sociedade, essa coisa de gente estranha, festa esquisita, eu não tô legal, meio Guarda Mônica, assim, tá? Ele se sente um pouco deslocado, mas no fundo ele tem aquele discurso de que questiona, que é um discurso meio hipócrita, porque no fundo ele gostaria de ser um alfa mais, sem defeito nenhum. Ser aceito no meio onde ele está posto. Sabe aquela pessoa revolucionária até chegar ao poder, depois que chega ao poder, deixa de ser revolucionária porque chegou ao poder? Simples isso, tá? Isso acontece o tempo inteiro na história. Recomendo o Alienista do Machado de Assis, que é uma aula sobre isso, tá? Agora, o que é muito legal? Você vai ter, de repente, o Bernard Marx querendo trazer o John selvagem para ganhar status, para ganhar uma forma de levantar o que ele precisava, para ganhar inscritos no canal dele, vamos dizer que naquele momento, tá? Enquanto o John, o selvagem, se mantém, graças à leitura que ele fez e aonde, talvez influência no meio onde ele viveu, de repente essa liberdade é a tal ponto de que ele incomoda o sistema. Tá? Um dos melhores diálogos do livro é quando o John e o nosso Mustafa Mundi, eles ficam sozinhos para discursar ali sobre aquele cara que atingiu o máximo da consciência e que usa essa consciência e sabedoria para poder comandar tudo, e aquele que, de maneira, eu diria, não inconsciente, né? Que não existe isso, mas de uma maneira daquele que não entende a necessidade desse doping social para o equilíbrio do mundo, de repente questiona tudo isso, e como o outro entende que isso, os dois de uma certa maneira pensam iguais, só que cada um está do lado do jogo e cada um defende a sua necessidade de equilibrar o seu mundo. É como se um fosse o John, o revolucionário, e o Mustafa, o reacionário, exatamente, que não quer mudar. Ah, perfeito. Então acho que essa é uma ideia boa, né? Perfeito. E é importante a gente lembrar, não sei para quem lê o livro,
que o Mustafa ele chegou nesse ponto. Ele chegou nesse ponto da clareza. E aí ele teve a opção. Eu não lembro quem foi que deu a opção para ele. Né? Acho que foram os líderes, não lembro certinho, mas... São 10 líderes mundiais, né? A opção dele, ou ele vai para a ilha, que aí a gente estava falando que é um outro livro, eu não sabia, poxa, adoro conversar com esse cara. Tá, o Huxley, ele tem vários livros, e um dos últimos livros dele é A Ilha. Todo mundo deve ter, talvez, não sei quem leu, tá? Mas talvez muita gente viu o filme inspirado por Leonardo DiCaprio e tudo mais. Que aí é utopia mesmo, né? Porque você imagina, você não tem nenhum controle tecnológico, você teria pessoas num estado selvagem, de repente criando o equilíbrio de um novo mundo, né? Mas é importante a gente enfatizar um ponto, a gente fica falando de selvagem, às vezes você pensa só no índio, mas não, olha só, é o selvagem do ponto de vista das relações tecnológicas, da dependência e da alienação tecnológica, porque do ponto de vista da intelectualidade, é um nível muito maior do que Admirável Mundo Novo. É um nível assim de utopia e perfeição. Porque na verdade, imagina, o selvagem, ele lia Shakespeare. Enquanto você chegava no Admirável Mundo Novo, na sociedade perfeita, tecnológica, ninguém sabia disso. As pessoas elas eram condicionadas a não gostar de rosas, a não gostar de jazz, a não gostar de artes, porque as artes podem te fazer pensar. Então eu não quero que as pessoas pensem. Então quando eu penso que se é isso que é selvageria, então me deixe ser no selvagem. E acho que é legal você ver essa opção. Se tornou essa pessoa que vai ser um autoquestionador da sociedade, que não consegue mais viver organizado nela, ele teve duas opções. Ou ele virou o diretor de incubação central, é esse, né? Exato. Ou ele ia para uma ilha. E o que ele fez? No caso do Mustafa, ele virou o diretor de incubação. Enquanto algumas outras pessoas foram para essa ilha viver essa utopia da utopia. Mais ou menos essa ideia, né? Eu tô só buscando aqui uma anotaçãozinha que eu fiz, quer ver? O Tom McKean, né, que é o pai do John, teve o caso lá com a Berta Menos, a Linda, que ele acabou abandonando. Eles vão ter dentro como fala assim, desse mundo, que é muito legal, eu queria achar um nome aqui, o Hal Holtz Watson, né, que ele é uma espécie de professor ali ligado à redação, ele até tem umas rimas e uns poemas que ele faz, que quando ele encontra o John, ele inclusive vai ser um dos defensores do John dentro do livro, na verdade, né, porque o John dialoga com a poesia do mais alto nível que a linguagem mundial criou, que é a linguagem do Shakespeare. Que é muito legal, né? Para muita gente, Shakespeare seria o primeiro dos escritores da face da Terra, tá? Então é muito legal. E aí tem umas identificações. E quando você pega pessoas que acabam sendo elevadas demais, que elas estão num ponto de questionamento, que elas podem pelo questionamento, né? Se iluminarem, como se elas pudessem sair da caverna. Essa que é a ideia da caverna é fantástica. Sair da caverna, elas são convidadas a irem para ilhas. Então você tem várias ilhas no mundo que, no fundo, é quase como se fosse um prêmio para aquela pessoa pelo nível que ela atingiu. Para falar assim, vai para lá, você já está num outro nível, sabe? Você já está pronto para enxergar um outro mais admirável mundo novo ainda, mas ao mesmo tempo, né, como o controle do Estado, é uma maneira de premiar uma pessoa para você eliminá-lo de uma certa maneira para que ele não corroa, né, vamos dizer assim, corrompa a mentalidade de todo mundo, para que de repente você não crie motins. O John, por exemplo, tem um momento do livro que ele vai conseguir criar um motim ali, que ele sai quebrando, derrubando todos os somas, aquela coisa toda, porque ele não se conforma que as pessoas vivam aquele dom. Eu lendo essa parte do livro, eu lembrava muito de Platão, na hora, assim, da caverna, né, tentando fazer as pessoas acordarem e as pessoas revoltando contra ele. Não tem que acreditar no que você está falando. Eu prefiro acreditar que isso aqui é uma sombra. Exato. A gente, bom, eu não preciso nem falar, né? A gente sabe, o debate é bobo, mas assim, né? A gente poderia, em todos os níveis, né? Se a gente for partir para os campos de política contemporânea, né? Eu vou fazer uma comparação assim. Eu gosto muito do Dom Casmurro, tá? Para mim é um livro que tem um limite só, né? Eu falo limite para ele ter o status que ele deveria ter, que ele está escrito em português, né? Que é uma língua que politicamente ainda não chegou a um controle do mundo como o inglês. Porque se ele tivesse escrito em inglês, fosse qualquer autor em inglês, estaria ali no nível do Shakespeare tranquilamente. Porque eu acho que a maior sacada do Machado no livro foi perceber isso, que todo mundo, sabe, todo grande escritor percebeu a longa data. Não é o que acontece que fica para que as pessoas conheçam, é como é contado o que aconteceu, que as pessoas vão achar que foi a verdade, na verdade. E quem contou também, né? Exato. E aí que é o problema. A pergunta é, quem que conta a história o tempo inteiro? É sempre a classe dominante, sabe? Uma das marcas da literatura pós-moderna é você colocar muito personagem que pertence à classe não dominante para você ver o ponto de vista dela e de repente você fazer uma releitura paródica da história.
mas no final ainda a história é contada por aqueles que pertencem a uma classe dominante. Quem conta a história do Dom Casmurro é o Bentinho. Tanto que a Capitu termina o livro ali como um adulto, uma suja, aquela coisa toda, porque você conhece um lado da verdade. Chamando você para uma série que está passando agora, que passa um pouco desse viés de como a narrativa de um faz inclusive você se apaixonar pelo canal e o vilão, né? Que é o caso da série You, não sei se tem gente assistindo e tudo mais assim, mas que passa isso. E é claro que eu estou falando de metáforas, porque a gente vê isso na política o tempo inteiro. A gente vê esse reflexo do Admirável Mundo Novo o tempo inteiro. Então é muito mais cômodo para mim pegar o André, que está me incomodando no meu controle, e falar: André, vou te premiar, vou te promover, e afastar o André dando uma promoção para ele, para que de repente ele não atrapalhe mais e eu continue no controle total. E é isso que o poder, o sistema, o Estado, a elite faz, do que de repente querer bater de frente com esse cara e permitir que ele contamine outras pessoas com essa ideia libertadora que ele tem. Então esse jogo, o Admirável Mundo Novo, é um dos jogos políticos mais eficazes da história da humanidade, isso sempre foi praticado, e o Huxley conseguiu escrever isso como ninguém, virou uma referência no século XX, XXI, e até acho que enquanto a gente viver esse livro vai ser lembrado, vai ser falado, porque é uma dessas obras universais, você pode ter certeza disso. Se a gente ler de novo, vai ter outros papos, outras histórias, talvez analisar outros personagens, outros fatos. Aqui cada vez mais. Você poderia pegar, né? Todos os personagens aqui tem nomes que são referências a pessoas importantes. Sim. Ali, né? Bernard Marx, né? Você tem uma referência direta ao Karl Marx, que era um questionador, né? Daí Bernard Marx. E Bernard vem de Bernard Shaw, né? Que é um poeta também muito questionador. Então ele juntou os dois e transformou num personagem. Transformou num personagem. Você vai ter ali quase todo mundo. Por exemplo, assim, tem uma mulher que todo mundo ama ali, né? No livro ela é escrita de maneira maravilhosa. Ela é Lenina Crowley. Sim. Né? Lenina vem de Lenin, né? E Crowley do Aleister Crowley. Então, só de um dia a gente precisaria gravar um livro só da gramática dos personagens, que daria uma coisa maravilhosa. Então, se você for ficar fuçando todos, né? Todos os personagens, todos os nomes são símbolos de uma ironia maravilhosa sobre o positivismo que dominava o século XIX e o início do século XX e que vai avançar por cima de todos os regimes totalitários ou todos os regimes que pregavam essas utopias de liberdade, igualdade, tanto que ali você tem, né, identidade. Você lembra as 3 palavrinhas mágicas? Aqui no comecinho. Comunidade, identidade e estabilidade. Entendeu que legal? No lugar de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? O lema do Estado Mundial, isso daí. O lema do Estado Mundial. Então, ó, repara, comunidade, tá? O pensamento coletivo. Estabilidade. Então, se alguém causa desequilíbrio, ordem e progresso. Repara, positivismo total. Tá? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que pregaram utopia, seja de direita ou de esquerda, de a gente acordar para esse mundo positivista, esse mundo mecanicista, esse mundo do consumo, não sei o que vinham com outras teorias, no final eram revolucionários até chegar no poder. E quando chegavam no poder, usavam da mesma barbárie para permanecer no poder. Que é a ideia do eu sou revolucionário até chegar no poder e me tornar um reacionário. Exato. Eu sou libertário até me tornar reacionário. É simples isso. Sim. Então, esse é um livro humanista maravilhoso que a gente tem. Esse não é um livro que apoia esses regimes, não pode ser, é um livro que questiona tudo isso. É incrível, tá? E é por isso que eu gosto dessa linguagem embriagada da literatura, que vai ser sempre a linguagem questionadora do mundo, a linguagem da arte, que é muito legal. É um livro que não tem um caminho, por favor, tá? Não pensa assim, mas vocês não... se eu chamasse um professor então se a gente convidasse um amigo de biologia para falar desse livro, nossa, a gente ficaria aqui interminavelmente, assim. A gente pode gravar um outro vídeo, jogar a câmera lá para trás, chamar 4 ou 5 aqui. Para falar da biologia no livro, para falar da química no livro, para falar da tecnologia, para falar... esse livro oferece tudo. E essa é a grande moral do grande escritor, tá? É aquele cara de conhecimento humanista, que é um conhecimento totalitário. Lembra os humanistas lá do século XIV e XV, que é o cara que estudava tudo, para conhecer tudo, aquela vontade de saber. E nisso o nosso Aldous Huxley é perfeito, eu diria para vocês, tá? Então, é claro que a gente não precisa convencer ninguém a ler esse livro, né? Não. Eu falo só, gente, compra o livro. Para com isso. Deve estar todo mundo com o seu livrinho na mão, não sei o quê. E é exatamente você que está aí com o seu livro na mão, você que está nos assistindo, que eu queria que você deixasse um comentário aqui para bater um papo com a gente. Se quiser deixar qualquer comentário, assim, por que vocês não comentaram de tal personagem? Ou por que você não comentou de tal fato? Põe aí pra gente comentário que a gente faz um outro vídeo
especial aí para vocês. Vamos fazer uma sessão de Admirável Mundo Novo, até chegar em Admirável Gado Novo, Admirável Chip Novo, até chegar assim, em filmes que se relacionam profundamente com isso. A gente poderia pegar o Gataca a qualquer hora, Sim. Poderia pegar o Blade Runner a qualquer Chegar hora. até a ilha, né? Porque eu li. Nossa, a gente pode marcar um encontro para chegar até a ilha então. Então, vem cá, curte o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa sua crítica. A gente adora a crítica, tá? A gente aqui longe de ser dono da verdade. São duas pessoas que são fãs do livro, Sim. debatendo algumas ideias que a gente acha que o livro apresenta como viáveis. Se você não concorda, vem cá bater um papo com a gente, vamos conversar, vamos produzir assim um caminho para que a gente venha, um diálogo, Vale gostoso, para que a gente venha nesse diálogo saudavelmente crescer e aprender junto. Esse é um convite que a gente faz. E é claro, queria agradecer demais. Obrigado, amigo. André. Tamo junto. Sempre, tá? Pelo prazer, pela honra que ele dá de trazer esse conhecimento pra gente, para iluminar essa parte do livro, e que a gente vai convidar outros amigos para iluminar outras partes do livro e fazemos várias sessões sobre esse livro incrível e maravilhoso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção, meu querido. Beijão no coração, aquele fuzil abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.